Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. No meio da minha sala, o cheiro estava muito forte. Ali, no chão, estava caído o corpo da minha namorada Amanda e de uma outra pessoa. Cheguei em casa tarde da noite, de um trabalho incessante e exaustivo. Estava precisando urgentemente de uma longa noite de sono e descanso, mas algo macabro me impediu disso. O silêncio do apartamento me recebeu com uma inquietante sensação de vazio, uma ausência que não deveria estar ali. Ao fechar a porta da sala, percebi que algo terrível tinha acontecido. Era um sentimento que não sei como explicar como aconteceu, mas parece que eu sabia que algo grave tinha ocorrido. Senti meu estômago se revirar e toda a comida que eu tinha ingerido no dia vir na garganta, a ponto de sair como um jorro fétido no meio da minha sala. O cheiro estava muito forte. Ali, no chão, estava caído o corpo da minha namorada Amanda e de uma outra pessoa. Estava com a cueca arriada, deixando as suas partes íntimas de fora. Seria o seu amante? Eu não sei o que soa mais assustador nessa história. Eu ter encontrado esses dois corpos esquartejados e com o sangue se espalhando por todos os lugares na minha sala. Ou a audácia do assassino de ter deixado tudo aqui para que eu visse a cena. A visão era de tal forma surreal que por um momento a realidade se misturou com o pesadelo. Depois de alguns segundos eu me dei conta de algo sinistro. Como ele invadiu o meu apartamento? Será que ele ainda está aqui escondido em algum canto, só esperando eu chegar para me matar também? Por um breve momento, entro em pânico. Vou me esgueirando até a cozinha e pego uma faca. Fico no aguardo de escutar algum barulho. Vai que ele está escondido no meu quarto, só esperando a hora de agir. Fico me perguntando, será que algum vizinho escutou alguma coisa? Será que eles já chamaram a polícia? Meu coração batia igual um tambor de guerra, e a faca estava trêmula nas minhas mãos. Faço o mais absoluto silêncio. Parece que não tem ninguém na casa. Ela não é muito grande, tem poucos cômodos e apenas um quarto. Acho que eu escutaria algum barulho. Aos poucos crio coragem e verifico cada canto dela, em busca de vestígios ou barulhos de que o assassino ainda está na casa. Não encontro nada, não escuto nada. Um alívio. Quando finalmente me convenci de que estava sozinho, uma nova onda de pavor me invadiu. E se a polícia achasse que fui eu? Se vissem isso como um crime passional? O desespero me consumiu. Liguei para a polícia, minhas mãos ainda tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Expliquei o que vi, minhas palavras saindo atropeladas, sem coerência. Não demorou muito para que o apartamento fosse cercado, as sirenes da polícia iluminando a noite com flashes em vermelho e azul. A perícia enfim chegou. Eles se moviam com cuidado, seus passos medidos, enquanto examinavam cada detalhe do que restava dos corpos. A expressão no rosto deles era de puro horror, mas também de suspeita. Eu me sentia no meio de um pesadelo, onde tudo apontava para mim. Será que iriam acreditar em mim? Ou o sangue que manchava o chão da minha sala seria prova irrefutável de que eu havia cometido um crime hediondo? Cada segundo parecia uma eternidade,
enquanto eu esperava por um julgamento que poderia me condenar por algo que eu não fiz. Enquanto os peritos se moviam pela sala, suas expressões cada vez mais sombrias, fui afastado para a cozinha, onde 2 policiais me observavam com atenção. A sensação de estar sendo julgado, de ser o culpado aos olhos de todos, era insuportável. Mas havia algo mais. Uma pontada de paranoia começando a se instalar. Quem fez isso poderia estar muito mais perto do que eu imaginava. Precisamos que o senhor venha conosco para a delegacia, disse um policial. Precisamos do seu testemunho. Não havia como recusar. Então fui levado. Os corpos de Amanda e do amante sendo finalmente removidos. Na delegacia, a atmosfera era fria. Fui interrogado por horas, as perguntas se repetindo, girando em círculos, enquanto eu tentava desesperadamente explicar o inexplicável. Mas, quanto mais eu falava, mais parecia que as palavras me traíam, construindo uma narrativa que eu mesmo começava a duvidar. E se eu tivesse realmente feito isso? E se, em algum momento de loucura, eu tivesse sido responsável por aquela carnificina? A ideia era absurda. Mas o que explicaria tudo aquilo? Após o interrogatório, me deixaram sozinho na sala por horas. O silêncio esmagador preenchido apenas pelo som do relógio na parede. O tempo, ele se arrastava. Fechei os olhos, tentando afastar as imagens que se formavam na minha mente. Amanda caída, em vários pedaços, pálida e sem vida. Meu amor. Quando finalmente voltaram, me informaram que por enquanto eu estava liberado, mas sob vigilância. Eu não me sentia aliviado, apenas mais preso, mais sufocado. De volta ao apartamento, o silêncio é ainda mais opressivo. A equipe de limpeza já havia passado, removido os vestígios físicos do massacre. Mas a sensação de morte ainda pairava no ar. Cada canto parecia esconder sombras. E comecei a imaginar que o assassino havia deixado mais do que apenas corpos. Ele havia deixado uma presença que ainda estava ali, espreitando nas profundezas da minha casa. No dia seguinte, tudo piorou. Comecei a receber mensagens, no celular, no computador, até mesmo em bilhetes que apareciam sob a porta. Mensagens curtas escritas com uma caligrafia que eu não reconhecia. Eu sei o que você fez. Você nunca estará seguido. Eu estou observando. O pavor tomou conta de mim, tornando cada minuto insuportável. Não conseguia dormir. Mal conseguia comer. Sentia-me observado o tempo todo. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, acordado na escuridão do meu quarto, ouvi um som. Um arranhar leve, quase imperceptível vindo do corredor. Meu corpo ficou paralisado. Meus olhos se fixaram na porta entreaberta, a respiração presa na garganta. O som ficou mais alto, mais próximo. Algo estava se movendo pelo corredor, lentamente, com uma intenção que só podia ser maligna. Peguei a faca que sempre mantive ao meu lado da cama desde aquela noite maldita. Cada músculo do meu corpo estava tenso. O som parou do lado de fora da porta do quarto. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Então, a porta começou a se abrir, muito lentamente, como se alguém estivesse empurrando-a com cuidado. Apertei a faca com força, pronto para qualquer coisa, pronto para qualquer ato heróico.
Mas o que eu vi no momento seguinte fez meu sangue gelar. Na escuridão do corredor, a forma de Amanda apareceu. Seu rosto pálido, os olhos vazios fixos em mim. Não era possível. Ela estava morta. Eu sabia que estava morta. Mas ali estava ela, os cabelos molhados de sangue. Por quê? Sua voz era um sussurro fraco, mas cheio de dor. Por que você fez isso comigo? A minha mente se quebrou naquele instante. Não sabia mais o que era real. Amanda, ou o que restava dela, estava ali, acusando-me. E tudo o que eu conseguia fazer era recuar, tropeçar, cair para trás, a faca escapando dos meus dedos. A última coisa que lembro é do som de uma risada baixa, sinistra, enquanto eu desmaiava. Acabei parando no hospital e com certeza meus pais assinaram os documentos para minha internação forçada. Eles acharam que era necessário. Meu nome é Josué. Eu tinha acabado de sair da fase mais conturbada da vida de uma pessoa, a adolescência, e já estava começando a sentir o peso da responsabilidade de trabalhar e ganhar o meu sustento. Às vezes, você precisa queimar etapas e é logo jogado na jaula dos leões, que famintos só esperam você dar o primeiro deslize para te devorarem. E era isso que acontecia comigo. Estava morando em uma pequena kitnet. Meus pais não tinham condições. Então, assim que arrumei o primeiro emprego, levei um pé na bunda e tive que aprender a me virar sozinho. Mas a vida é uma pressão danada, e em um momento de fraqueza, me arrependo disso, deixo bem claro, tentei fazer algo muito ruim. Acabei parando no hospital. E com certeza, meus pais assinaram os documentos para minha internação forçada. Eles acharam que era necessário. E talvez fosse. Mas foram as 2 semanas mais difíceis e longas da minha vida. Nem tanto pelo lugar, mas sim pelas companhias. Quando acordei, obviamente não sabia onde eu estava. No primeiro momento, achei que eu tinha morrido e estava em uma espécie de purgatório, só esperando a balança da justiça para dizer qual caminho eu deveria seguir. Mas eu escutei um olá bem tímido. Quando olhei, era o Nelson, um homem na casa dos 50 anos, com o olhar perdido e deslumbrado, olhando para o teto. Ele estava sem camisa e pude perceber que estava também muito magro. Quando respondi, ele só me disse o seu nome e depois não me respondeu mais, perdido em seu mundo, olhando para o teto e deixando a baba escorrer pelo seu pescoço. Não demorou muito e apareceu um médico. Olá, vejo que está bem. Vou pedir uns exames, tá legal? A enfermeira vai vir aqui. Você está em um centro de tratamento e assim que estiver curado, vai receber alta. O médico era gentil, mas quando ele falou a palavra centro, logo percebi que eu estava em um manicômio e acabei rindo da ironia da situação. Querendo escapar de um mundo louco, eu tinha parado em uma instituição de loucos. Pode parecer preconceito, mas eu vi cada coisa lá. Eu tinha direito, na parte da tarde após o almoço, passear pelo pátio e receber a bênção da luz solar. Acabei fazendo amizade com um homem que tinha me ensinado a jogar xadrez. Tinha aprendido em poucos minutos. E nesse primeiro dia de sol, jogamos por umas 2 horas. Retornei ao meu quarto e vi a cama de Nelson virada e escutava uns sussurros vindo daquele lado.
Fui olhar para ver se ele estava bem. Então ele se virou com olhos esbugalhados e gritou comigo: "Venha, venha adorar o demônio comigo! Venha!" E eu percebi que ele estava com os olhos desvairados, completamente perdido na sua loucura. Eu me afastei rapidamente dali e fiquei na minha cama. Empurrei ela um pouco mais para perto da porta, se precisasse fugir. Aquela noite, eu confesso que eu quase não dormi. Estava visivelmente com medo de Nelson. Ele tinha me assustado para valer. "O demônio, Josué! O demônio sussurra coisas para mim. Venha, Josué! Venha para o meu lado!" E ele falou isso comigo a noite toda. Eu tentando ignorar, mas sem conseguir dormir. Passei a noite toda em claro, morrendo de medo. Naquele mesmo dia, no refeitório, eu notei que ele conversava com várias pessoas e conseguia atrair elas para sua espécie de culto. Elas ouviam o velho Nelson hipnotizadas. Notava também que a todo momento ele se virava para o meu lado e mandava um olhar amedrontador. Eu fingia que não estava vendo nada e afundava a cara no meu prato de arroz e bife de fígado. Mais tarde, eu percebi que alguns homens esquisitos estavam entrando no quarto. Eles fizeram uma roda em volta de um pentagrama e colocaram um copo com um líquido vermelho que eu imaginava ser sangue, mas eu não queria pensar nisso. Nelson então se virou para mim e mandou que eu me juntasse a eles. Eu queria recusar, mas não podia. Eram 4 homens. Eu não teria a mínima chance de fuga. Então tive que fingir. Fiquei lá tentando repetir as palavras maléficas que eles proferiam. Estava com olhos abertos e olhava a expressão de adoração no rosto deles. Era assustador. E foi assim, por mais algumas noites, aqueles 4 homens invocando o demônio, fazendo adoração ao coisa ruim. O quarto que eu dormia estava repleto de desenhos macabros, do banheiro à porta de saída. Eu não via a hora de sair dali o mais rápido possível. O médico, quando vinha, dizia que eu estava melhorando e que em breve estaria liberado. Mas esse breve nunca chegava. Uma noite, eu vi que o Nelson estava muito aflito. Ele murmurava baixinho: "Por que você não vem logo? Por que me tortura com a sua demora? Não aguento mais esperar." Parecia ressentido, que o mal não o estava ouvindo, embora ele visivelmente estivesse se esforçando. Mas depois de tanto murmurar, ele se levantou e agora ele estava em pé na cama, com os braços para o alto, até que ele falou em alto e bom som: "A verdade me libertará. Farei o que o Senhor me pediu." Então, ele correu para o banheiro e fechou a porta. Eu poderia deixar para lá e ficar quieto, só esperando mais aquela noite passar. Mas eu escutei gritos vindo do banheiro, som de algo quebrando. Segundos depois, o barulho de dor, gritos e gemidos. Os gritos de Nelson se intensificaram. Eu fiquei preocupado com ele. Então fui até a porta e bati, perguntando se ele estava se sentindo bem. Ele respondeu chorando: "Ele está vindo, Josué! Ele está vindo! Eu já ouço as trombetas!" E mais gritos. Com o ouvido colado na porta, senti o som de algo se rasgando. Não consegui me conter. Como as portas dos banheiros não têm tranca interna, resolvi abrir. Ele estava nu, caído no chão, com bastante sangue jorrando do seu corpo. Ele estava todo cortado.
Ele tinha pego o vidro do espelho e estava se cortando todinho. Assim que ele me viu, apontou aquela arma na minha direção e gritou: "Ele me mandou pegar você também." Confesso que tive que correr pelos corredores, até que cheguei na entrada do prédio. Eu avistei 2 seguranças, que logo seguraram um homem nu que corria para me matar. Um enfermeiro chegou e lhe deu uma injeção. Nelson murchou igual uma flor no outono. Depois daquele dia, nunca mais o vi. Dizem que ele tinha sido levado para um quarto que era uma espécie de solitária, e que o caso de loucura dele era bem grave. Receberia um tratamento diferenciado. Já eu fui mandado para casa dias depois. Após esse período, posso dizer que estou muito mais maduro para lidar com as coisas da vida. Percebi que ela é o bem mais importante e precioso que alguém pode ter.